Seja bem-vindo e bem-vinda novamente aqui no canal. Hoje é domingo, dia 6 de março do ano de 2026. Hoje é Dia Internacional da Mulher. E o assunto aqui hoje, a pauta hoje, tudo aqui, a pauta hoje é feminina. O assunto aqui hoje é sobre as mulheres. Eu estarei falando aqui especificamente de comportamento feminino, padrões de repetição que também precisam ser abandonados. Uma pergunta para você: por que as partículas podem ser criadas e destruídas? Porque as partículas não são coisas, são padrões. A energia pode entrar no campo e criar uma excitação. Ao mesmo tempo, a energia pode sair do campo e a excitação desaparece. Estamos vivendo um momento no planeta Terra onde está ocorrendo batalhas, guerras, destruição, a causa de grandes motivos, a qual a sociedade está vivenciando um pânico total. Aqui no Brasil, um país onde tem a maior taxa de ansiedade da Terra, não é diferente. Vou falar especificamente agora com você que é homem, assim como eu. E eu não menosprezo, eu não ridicularizo a figura homem, masculino. Ao contrário, a minha fala, ela vem até como um socorro, como uma ajuda, ao mesmo tempo como um apontamento para alguns caminhos, para algumas possíveis saídas de libertação desses homens e também do masculino tóxico. O homem, ele deveria, o homem precisa fazer terapia. Terapia, psicoterapia com um psicólogo ou análise com um psicanalista. E aqui não há distinção de gênero. O homem que faz terapia, ele aprende a escutar. Escutar é diferente de ouvir. O homem que faz terapia, ele se torna mais sensível, ele se torna mais empático. O homem que faz terapia, ele aprende a conversar com as mulheres em alto nível de percepção e contribuição para o feminino. A partir do momento em que um homem aprende e busca ajuda, ele reconhece suas emoções. E ao reconhecer as suas emoções, ele também reconhece as emoções do outro. Estou falando aqui do feminino. Eu chamo isso de ganha-ganha. Porque quando alguém aprende, o outro também ganha. E no final, todos saem ganhando. Isso se chama inteligência. E tudo isso também para dizer, mas para apontar, que a taxa de suicídio entre homens no Brasil é muito alta. Pesquisa aí no seu celular qual é a taxa de homicídio, de suicídio, melhor falando, entre os homens no Brasil. Você vai ver que é alto. Tudo porque essa grande massa de masculino
não procura se desenvolver, não procura se conhecer, não procura trabalhar as emoções que tem dentro de si. Agora, vamos direcionar a fala especificamente para as mulheres. Eu vou falar um pouco aqui sobre Vênus na mitologia romana. Olha só as características da deusa Vênus. Deusa do amor, deusa da beleza, a deusa do desejo, a deusa da fertilidade. Vênus também era a deusa da prosperidade. Esta é a representação da figura feminina. Então, como hoje, domingo, é Dia das Mulheres, eu quero fazer um agradecimento especial a uma grande mulher que faz parte da minha vida e que mora no meu coração. Uma mulher que eu faço questão de conviver e faço questão de estar presente, não só fisicamente, mas o meu coração está com ela agora nesse momento. Esta mulher é nada mais, nada menos que a minha querida irmã, a Natália, uma mulher de extrema importância na minha vida, onde me ensinou a lidar com o outro lado, me deu algumas dicas de como lidar com o feminino. É por isso, irmã, você mora no meu coração. Um grande abraço, mais um enorme beijo para você. Amo você. Relacionamento é desafiador. E os relacionamentos estão no centro de tudo. Porque tudo é relacionamento. E existem alguns padrões, alguns comportamentos que precisam ser ajustados, talvez modificados e abandonados entre algumas mulheres. Porque, normalmente, o padrão, ele sempre procura aquilo que é familiar. A mente vive para buscar segurança, prevendo resultados. Ou seja, em grande parte, repete aquilo que já é conhecido. Em grande parte, esse processo foi em meio ao caos. Palavras negativas, instabilidades, ausências transformadas em abandonos. A lista é muito grande. E, normalmente, quando atingimos uma determinada idade entre 18 e 26 anos de idade, nos envolvemos em experiências idênticas, muito parecidas. Isso ocorre porque o cérebro, em partes, não busca o novo. Ele procura o que é conhecido, o previsível, aquilo que ele já sabe lidar. Ou seja, o mesmo caminho. Para não ter que lidar com o desconhecido, para não ter que lidar com o desconforto de trilhar um novo caminho. É bem assim o funcionamento desses padrões e desses ciclos repetitivos. Uma criança que era muito controlada na infância, ela tem uma grande tendência de se tornar
uma pessoa, um adulto, um ser humano controlador na sua vida adulta. E tem pessoas que vai chamar isso de liderança, de força, quando na verdade tudo isso é uma fantasia de competência. Porque tem pessoas que arranjam vários disfarces para esconder suas vulnerabilidades e suas inseguranças. Tudo isso ocorre com o ser humano. Aquilo que parece familiar parece seguro. Quando parece seguro, se torna atraente. E o atraente vira repetição. E a partir daqui, recomeça um ciclo. O mesmo ciclo. Pessoas escolhendo o que dizem que não querem. As mesmas dinâmicas de sempre. Pelo fato de que não é a mente que escolhe. Tem pessoas que pensam que ela está tomando uma decisão de forma racional. Não é. Em uma grande parte, é uma memória emocional que é acessada e mantém alguma dessas pessoas nesse ciclo de repetição. E elas nem percebem por quê. Porque isso é inconsciente. O próprio Freud, o maravilhoso Freud, ele sempre falou, e isso foi comprovado e é comprovado e nos serve até nos dias de hoje. Quem domina o ser humano não é a parte consciente. O senhor de si, quem domina o ser humano é o inconsciente. Então, hoje é dia 8 de março. Dia 8 de março do ano de 2026. Dia Internacional das Mulheres. E ainda há muito para ser feito. Ainda há muito para ser entregue e devolvido a essa classe, ao feminino. Eu estou falando aqui de acolhimento, de escuta ativa, autoestima, valor. Amor com consciência e maturidade. Olha só, uma história muito conhecida de todos. Em 1911, em uma fábrica, onde só havia, em sua grande maioria, mulheres, em Nova York, nos Estados Unidos, 140 mulheres perderam a vida lá nesta fábrica. E foi um evento que chocou o mundo. E foi a partir deste fato que houve um grande reconhecimento por direitos, trabalhadores e segurança para as futuras gerações de mulheres. Está melhorando, mas precisa melhorar muito ainda. Quando, na verdade, também já havia uma grande luta, já havia uma grande massa gigantesca de mulheres lutando por esses direitos. E a partir desse fato, esses direitos que haviam sendo pleiteados se tornou concreto e visível mais rapidamente. A relação entre homem e mulher em vários níveis da sociedade mudou, está mudando. Vai mudar muito ainda. O feminino nos dias atuais não suporta mais conviver em relacionamentos tóxicos, relacionamentos desproporcionais e relacionamentos abusivos.
Isso já não é mais aceitável. Só porque é conhecido, não é mais aceitável nem cabível. O amor, a condição, amor, já não pode mais ser usado como artifício de poder e manipulação, que é o que ainda se pratica muito nos dias de hoje. Tudo isso está com os dias contados. Cada dia que passa, diminui esse tipo de comportamento prejudicial para com as mulheres. E aqui eu preciso falar uma verdade que poucas pessoas falam. Essas mulheres que estão dentro desses relacionamentos tóxicos, abusivos, horrorosos, pavorosos, que acaba com a personalidade, com o traço feminino, esse tipo de situação, isso foi aprendido quando se era criança. Isso foi aprendido na infância. Esses padrões, esses comportamentos foram aprendidos. Seja no núcleo familiar, seja no bairro ou naquela cidade onde essas pessoas nasceram, ou seja, ao redor da vizinhança. Não importa, isso foi aprendido. Então, a pergunta que fica: quem ensinou que isso era normal? De quem o amor vinha como condição? Quem ensinou que segurança tem custo? Eu preciso pagar com dor? Com espera? Com abandono? Essas perguntas têm que ser respondidas, em grande vez, em parte, pelas mulheres. Porque essa condição é aprendida, mas você não precisa permanecer nesse padrão. É a memória, é o condicionamento, o corpo entende perigo com intensidade. Quando você entende o processo, o padrão, é nesse momento que toda essa situação perde força e deixa de existir. Quando você expande o seu nível de consciência, de maturidade, no momento em que você assume a responsabilidade em si, porque passa por se tornar responsável pela sua vida. No momento em que você assume o controle da tua vida, esses fatos e esses acontecimentos não permanecem mais no seu cotidiano. Você não aceita mais aquela realidade a qual você pensava que a vida realmente funcionava naquele modo, naquela operação, naquele sistema. E aqui tem um pequeno detalhe: a partir do momento que você reconhece, você entende o processo, porque o seu sistema nervoso e energético reconhece o novo como ameaça. Porque talvez você permaneceu, viveu muitos anos nesse padrão, nesse modo de entender a vida como violência é normal, agressão é normal. Então, quando o seu sistema nervoso energético reconhece o novo, ele entende isso como uma ameaça. Quando ele sente a calma e a paz como algo errado, é exatamente o motivo porque muitas pessoas voltam para o padrão anterior. Porque causa muito estranhamento quando ela percebe que vai haver uma mudança.
E ela não quer que essa mudança ocorra, e ela vive operando demais no inconsciente. Mas o bom e o positivo é que o feminino ganha espaço e força, consciência. Isso vem ocorrendo em muita rapidez. E a mulher hoje ela tem se observado muito e ela já não se permite mais ficar nessas condições. E uma observação também a ser feita é que tem sido cada vez mais tem se tornado popular um discurso misógino, ou seja, as mulheres têm sido vistas como inimigas rivais numa aparentemente disputa de poder com os homens. Esse discurso também não vai permanecer. Isso praticamente é uma rebelião masculina perante ao papel da mulher, dizendo aquilo que ela deve e o que ela não deve fazer. Quando, na verdade, já ficou provado que todos nós somos livres, temos direito a fazer o que entendemos e achamos que deve ser feito. Não é mais suportável esse tipo de comportamento do homem para com a mulher. E diante dessa ótica, colocaram as mulheres como uma figura a ser útil, a ser usada. Já falei e repito, isso não será, não é mais aceito. Então, agora, eu vou estar falando aqui também para vocês, para você que já se encontra dentro de um relacionamento, você que já vive dentro de um relacionamento, porque todos nós queremos um grande amor em nossa vida, alguém para conviver conosco. Só que poucas pessoas estão, de fato, dispostos a trabalhar verdadeiramente na construção dessa relação. Relacionamento é construção. Não adianta querer permanecer dentro de um relacionamento no vazio, pensando que ele será funcional. Isso não existe. Olha só, pequenas construções diárias trazem uma grande e enorme, um grande e enorme ganho para o relacionamento. Relacionamento é como se fosse um jardim. Você tem que preparar a terra, não é uma única vez. Você tem que escolher as melhores mudas de plantas. De vez em quando você vai ter que tirar uma planta, substituir por uma nova. Você vai ter que aguar, quer dizer, molhar esse jardim. Se você não cuidar desse jardim, logo, logo, até a terra que há nesse jardim vai ficar podre. É necessário cuidar do relacionamento. Uma grande parte das pessoas que moram juntas, elas reclamam estarem sozinhas ao mesmo tempo. É como se convivessem sozinhas. Porém, no ambiente existe uma outra pessoa. E não é que falta tempo. Não falta tempo. Falta, na verdade, intencionalidade. Você tem que colocar a sua intenção, a sua energia. Energia gera resultado. Uma parte das pessoas está desconectada emocionalmente. É isso que vem acontecendo. E a grande pergunta é: o que a gente tem feito com o tempo que a gente está junto? O que os casais têm feito com esse tempo? Para
para refletir. Se possível, deixa nos comentários aqui a resposta dessa pergunta. Olha só, uma pesquisa americana. 70% dos casais sentem-se negligenciados. E um dos maiores problemas, eu já falei isso aqui em vários programas, é o celular. A pessoa senta ali, saca no celular, começa a visualizar a tela, vai para lá, vem para cá. Às vezes o parceiro está pedindo atenção, mas tem alguém lá que ainda está trabalhando. Foi a um parceiro com o seu cônjuge, mas ainda está trabalhando. No relacionamento também existem práticas negativas. E essas práticas negativas roubam, tiram o tempo que seria sagrado do casal. O nome disso se chama atenção fragmentada. E é isso. Chegamos ao final do programa. Como eu disse, as pessoas passam muito tempo nas redes sociais. Um pequeno detalhe a ser observado. Relacionamento, ele exige afeto, olhar para o outro de uma forma verdadeira e significativa. Relacionamento tem que ser intencional. Relacionamento exige qualidade. E, em último lugar, relacionamento exige e demanda de concretude. Traduzindo tudo isso, coloque energia, seja verdadeiro, mas acima de tudo, o relacionamento, para ele ser funcional, tem que haver, tem que ter consciência. Eu sou grato por você estar aqui vendo, me ouvindo até agora. Se você gostou do programa, se em algum momento eu ajudei você com algo aqui, deixe seu like. Se possível, compartilhe esse vídeo no grupo. De repente ele pode ajudar alguém. E também faça o seu comentário. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.